Oi, gente, eu sou a Ana e esse aqui é o Ateliês. Hoje eu vou gravar para vocês como pintar um desenho utilizando vários lápis de cor, só que de um tom só. Ou seja, rosa, só que em várias variações de cores. Bom, o meu primeiro passo é desenhar algum tipo de desenho para a gente colorir junto. Hoje a minha inspiração veio de algumas bailarinas que eu vi no estúdio que eu faço aula de dança. Fazia muito tempo, assim, que eu não via as pessoas usando aquela roupa típica de balé, os tutus, os colãs, o cabelo preso, então eu decidi desenhar alguma coisa parecida com isso. Eu fui desenhando e a inspiração foi vindo e eu fui decidindo como seria o estilo do desenho enquanto eu ia desenhando. Então, se você não quer me ver desenhar e só quer ver a parte da pintura, pula lá pra frente do vídeo que você vai conseguir assistir só a parte da pintura, tá bom? Esse começo eu mostro mais ou menos como é que eu tô desenhando a personagem. Não tinha desenhado esse desenho específico antes, é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo ele um pouco devagar, apesar de estar super acelerado aí pra vocês. Eu demorei um tempinho pra desenhar, assim. É um personagem de certa forma pequeno, como vocês podem ver aí no vídeo, ele é menor que a minha mão, né? Eu fiz uma bonequinha, uma menininha menor que a minha mão, mas eu demorei bastante pra terminar. Então, você pode acompanhar ou se você preferir, você pode pular lá pra frente desse vídeo. Aproveitando que eu tô aqui desenhando, se você gosta de ver conteúdo de arte, se você gosta de me ver desenhar algumas coisas, de me ver dar algumas dicas para vocês aqui sobre como pintar certas coisas, como eu faço para ter inspiração, como desenhar certos personagens, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que também gostam de arte, porque isso me ajuda muito a continuar gravando e produzindo vídeo aqui para vocês. Bom, o processo do rosto da boneca foi bem difícil de fazer. É muito difícil quando você precisa trabalhar com a proporção. A boneca é bem pequenininha e, tipo, eu comecei fazendo os olhos super grandes, então foi uma das partes que eu acabei demorando bastante pra fazer, pra achar uma feição pra menina que eu ficasse satisfeita. Outra parte do desenho que também me deu bastante trabalho foi a parte do corpo. Eu errei um pouquinho na proporção dos braços, do braço de trás com o braço da frente, então eu acabei tendo que refazer, desenhar de novo. Mas o que eu mais achei legal nesse desenho foi que eu fui tendo ideias enquanto eu fui desenhando. Às vezes, quando eu vou desenhar, eu chego com um desenho pronto, assim, na minha cabeça. Já tenho a imagem dele, de como eu quero que ele fique, assim. Nesse desenho, não. Eu fui desenhando, eu sabia que eu queria fazer uma menina, uma bailarina, mas ainda me faltava um pouco, assim, a ideia de como seria a roupa, de como seria o rosto, o cabelo. Então, fui desenhando e criando com o decorrer do tempo, assim. Vocês vão ver que conforme eu desenho, a imagem do desenho em si vai mudando muito e a feição também. Eu queria fazer ela muito inspirada daqueles quadros. É um quadro muito famoso. Acho que é um quadro do Renoir. E aí tem várias bailarinas, enfim. Eu lembrei muito de uma que tem uma feição assim bem triste. Mas de fato eu demorei muito pra arrumar a feição, pra arrumar os detalhes do corpo, pra acertar a proporção do desenho. Isso é muito comum. Tem dias que a gente faz uns desenhos que saem muito mais rápido e outros acabam demorando.
Bom, aí eu mostrei rapidinho pra vocês as cores que eu vou usar, são todos tons de rosa, e eu peguei um lápis vermelho, que é um pouquinho mais escuro que os tons de rosa que eu tenho, pra contornar. Então, como é que eu vou pintar com todas essas cores? Primeiro passo é contornar o mais forte que eu consigo, com uma cor mais escura, o desenho inteiro. Então, vocês estão vendo aí, eu tô contornando com o vermelho. É um vermelho mais claro que eu tenho, ele acaba saindo no papel quase como um rosa super escuro, por isso que eu tô usando ele. Eu não tinha um rosa assim muito escuro para contornar. E aí, o meu processo de pintura com lápis de cor é um dos processos naturais de pintura com lápis. Eu passo um lápis mais claro e depois eu venho com algumas cores mais escuras do mesmo tom, o tom rosa, que é o tom que eu escolhi para usar nesse desenho, e vou fazendo as sombras. Então eu passo um lápis claro e aí venho com lápis escuro sombreando o lugar que eu pintei, e isso acaba dando um efeito super legal pro desenho. Aí o top, por exemplo, eu queria que fosse um rosa mais clarinho. Então eu usei esse tom coral e depois eu vim com um rosa mais claro, mas que ainda assim é mais escuro que o tom coral, para fazer umas sombras. Com o lápis vermelho, eu acabei fazendo as sombras mais fortes, ou seja, lugares onde a sombra incidia mais, nas divisões das roupas, por exemplo. Para fazer esse tipo de pintura com vários tons, é bem legal você ter pelo menos três cores, né, de rosa, por exemplo. Ah, eu quero pintar só com tons de amarelo. É legal você ter três tons de amarelo, né, um tom super escuro e dois tons assim que variem, sendo um mais claro e um mais escuro. Super escuro você usa para contornar, e aí o mais claro e o mais escuro você vai fazendo ali luz e sombra. Não tem muito segredo, é basicamente pintar aonde eu quero que tenha mais sombra com um tom mais escuro do lápis, e aonde eu quero que tenha mais luz, eu deixo com um tom mais claro. Um dos lugares que eu achei mais difícil de pintar foi o rosto. O rosto geralmente tem uma feição muito delicada, e se eu forço o lápis em um lugar um pouquinho diferente, eu posso acabar estragando essa feição mais triste que eu queria passar com o desenho. Então foi uma das regiões assim mais difíceis de pintar. E também é quando você faz o rosto que você acaba colocando algumas sombras, coloca ali a região das bochechas um pouco mais vermelha, isso tudo, todos esses detalhes contam muito no desenho. Aí eu tava passando o lápis por cima, eu quase perdi o desenho dos olhos, aí eu voltei com a lapiseira e passei em cima de novo para ver se eu recuperava um pouco o traço do desenho. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não esquece, curte aqui, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo seu comentário. Grande abraço!